Vamos lá, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Berata aqui mais uma vez. Hoje eu estou trazendo aí algumas questões sobre progressão aritmética para que a gente possa treinar um pouquinho, tá legal? Então isso daqui são questões que já apareceram aí em concursos. Então vamos dar uma lida aqui, olha só. As medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética de razão 20. O menor ângulo desse triângulo mede. Então eu tirei as opções daqui para que a gente possa pensar sem ser induzido a nada. É o seguinte, é um tipo de questão clássica, tá? Que está aparecendo muito, questão que envolva os ângulos internos de um triângulo e diz que eles estão em progressão aritmética. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou desenhar um triângulo aqui, um triângulo qualquer, tá? Cada um pode fazer um desenho diferente, isso daí não vai interferir em nada, só para que a gente tenha um guia aí, tá? Um norte. Então, ó, eu tenho aqui um triângulo qualquer, o seu desenho pode ser totalmente diferente ou você não precisa nem desenhar, tá? Só que de forma didática eu vou colocar aqui. Fala que os ângulos estão em progressão aritmética. Ele está pedindo lá o menor ângulo. Vou supor que o menor ângulo é esse daqui, ó. Até pelas dimensões do triângulo que eu coloquei, eu vou chamar ele de x. Esse outro aqui vai ser o ângulo do meio e aqui o maior ângulo. Tá legal? Como é que eu vou preencher esses outros dois aqui? Se esse aqui é o menor, ele é o nosso A1, tá? Ele é o nosso primeiro. Esse outro aqui vai ser o nosso A2 e ali o nosso A3, já que eu só tenho 3 ângulos, porque eu estou falando de triângulo. Então, se o primeiro aqui, o menorzinho, é x, esse daqui, eu vou até escrever aqui para o lado de fora, vai ser x mais 20. Porque os termos de uma progressão aritmética, eles vão evoluindo conforme eu vou somando a razão. Se o problema já me disse que a razão é 20, então aqui é x mais 20. Aquele último lá, ó, que eu vou dizer que ele é o maior, vou colocar para cá, ele vai ser o x mais 40. Tá? Então, ó, x, quando eu pego a razão, que eu somo 20, né? Dá x mais 20, quando eu somo 20 vai dar x mais 40. E agora praticamente já acabou a questão, é só braçal mesmo. Eu vou entender, eu vou lembrar que na geometria plana, quando eu falo de triângulo, eu tenho um conceito que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então eu vou usar isso daí, ó. Eu vou pegar os ângulos lá, não importando a ordem, ó, x mais o segundo ângulo, que é o x mais 20, mais o terceiro ângulo, que é o x mais 40. Tá? Então aqui, ó, o ângulo lá de baixo, o do meio e o maior, 40. E o maior aqui. Não importa a ordem, já que é uma soma, tá? Mas tudo isso daí eu sei que tem que dar 180 graus. E agora eu vou resolver uma equação de primeiro grau bem simples, ó. X mais x desse lado aqui da igualdade eu tenho 3x mais 20. Mais 20, né? Mais 40. Tudo isso é igual a 180. Já poderia ter até ido direto aqui, ó. 20 mais 40 vai dar 60. Então, 3x mais 60 é igual a 180, o 60 vai para o outro lado subtraindo, então 3x é igual a 180 menos 60. 3x vai ser igual a 120. O 3 que está multiplicando o x vai descer dividindo lá o 120. Então a gente encontra aí que o valor do ângulo representado pela letra x é de 40. Vou colocar graus porque eu estou falando de ângulos, tá? Então, o x é igual a 40. A pergunta é justamente ele. Quem é o menor ângulo? Olha, o menor ângulo é o x. Então, é 40 graus. Se a pergunta é qual é o maior ângulo? O maior ângulo é x mais 40. Então, daria 40 mais 40 que vai dar 80. Tudo bem, gente? Então, primeira questão aí, relativamente simples. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários. Próxima. Vamos lá. Se as medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, ó, a princípio é bem parecida com a anterior, e a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor, então a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros dois é, olha, se ler assim um pouco rápido, sem anotar nada, sem sublinhar nada, vai passar batido isso daí, parece que se torna difícil. Mas não tem nada de difícil aqui não. Vamos pensar aqui, olha. De novo eu tenho um triângulo. Vou colocar aqui um triângulo qualquer, tá, gente? Ó. Mais uma vez, não importa o desenho que cada um for fazer, porque eu só preciso do conceito aqui dos 3 ângulos. Vamos lá. O maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Vou supor que o menor é esse daqui
chamo de x. E vou supor que o maior, aquele lá em cima, eu vou chamar de 5x. E a pergunta é, a diferença entre a medida do maior ângulo, ou seja, 5x, e a soma da medida dos outros dois, esse x aqui mais esse aqui que eu não sei qual é. Eu vou chamar de y, não tenho informação para ele. Eu não tenho informação para ele, mas vamos pensar num rascunho aqui rapidinho? Deixa eu pegar aqui e até mudar aqui a cor, para que a gente entenda que não faz parte da nossa solução, é apenas um rascunho. Imagina uma PA aqui, bem simples, de 3 termos. Vamos supor que a PA, o primeiro termo é 2 e a razão é 3, então aqui vai dar 5 e aqui vai dar 8. O que eu posso entender? O que o primeiro e o último têm em comum com o do meio? Aí você vai lembrar lá da soma dos termos da PA. Lembra da soma dos termos da PA? O primeiro mais o último é sempre o dobro de quem está aqui no meio. Tá? Isso daí nós já vimos. Então, ó, vê se não é isso. Eu vou pegar aqui, ó, 2 mais 8. Se eu dividir isso por 2, eu tenho aquele ali do meio. 2 mais 8 vai dar 10, dividido por 2, 5. E isso não aparece só nessa não, tá? Até dividir aqui, ó, aparece, imagina uma outra aí, sei lá, agora o primeiro termo é 5 e a razão é 7, tá? Para ficar bem diferente do primeiro exemplo. Se aqui é 5 e a razão é 7, o próximo é 12. Se a razão é 7, o próximo é 19. Vê se o do meio não é sempre a metade dessa soma aqui, do 5 mais o 19. 5 mais 19 vai dar 24, dividido por 2 vai dar 12, tá? Desculpa. Então, ó, 5 mais 19 sobre 2 vai dar 12. Então, ó, se eu tenho aqui uma PA de 3 termos, eu tenho aqui os 3 termos, se eu voltar lá para a cor da caneta, para a gente entender que agora já voltou a fazer parte da solução. O menor eu chamei de x, aquele que eu não conheço é o y, e o maior é o quíntuplo do menor, então é 5x. Eu posso dizer, então, ó, que y, que é o termo do meio, é a metade daquela soma lá. E aquela soma, primeiro mais o último, sobre 2. Primeiro mais o último vai dar 6x. Quando eu divido por 2, eu encontro aí que y é igual a 3x. Então, na verdade, os meus ângulos aí em progressão aritmética são x, 3x e 5x. Foi? Entenderam aqui o 3x, tá? Se não entenderam, é só fazer as devidas perguntas aí. E agora sim eu posso vir para a solução que nós fizemos lá na primeira questão. A soma dos ângulos internos dentro de qualquer triângulo é 180. Então, ó, x mais 3x mais 5x, isso daí vai ser igual a 180 graus. Somando tudo isso, eu tenho 9x. É igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 dividido por 9. X é igual a 20 graus. Se eu achei que o x é igual a 20 graus, deixa eu riscar aqui para separar e continuar desse lado. Se o x é 20 graus, eu já sei quais são os 3 ângulos. Ó. O x é o menor, é o 20. O próximo é 3 vezes x. Ó. O próximo é 3 vezes x. Então, 3 vezes 20 vai dar 60. E o último aí é 5, né? 5 vezes o x. Então, aqui vai dar 100. Pergunta dele aqui, ó. O que ele quer? Ele quer a diferença. Eu tenho que lembrar que diferença é menos, tá? Entre a medida do ângulo, entre a medida do maior ângulo, tá? Então, o maior ângulo é 100. A diferença é menos. Então, ele quer a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma da medida dos outros dois. Então, a soma da medida dos outros dois, eu vou pegar aqui o 20 e vou somar com o 60. Vamos ver quanto é que dá isso? Ó. Desse lado aqui continua o 100, menos quem está dentro do parênteses vai dar 80. Então, a resposta aí da nossa questão vai ser 20. Tá bom? Como eu estou falando de ângulos, vou botar aqui 20 graus. Assim como aqui embaixo também era 20. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima? Vamos lá, a próxima aqui, ó. No decorrer de uma viagem que teve a duração de 6 dias, um automóvel percorreu 60 km no primeiro dia, 80 km no segundo, 100 km no terceiro e assim
sucessivamente. Quando ele fala que é assim sucessivamente, quer dizer que no quarto dia seria o quê? 120, depois 140. Por que eu percebo isso? Porque tá aqui, ó. O primeiro foi 60, depois 80, depois 100. Percebi que está subindo sempre 20. Se está subindo sempre 20, ele diz que é assim sucessivamente. Eu já sei que esse programa está sendo uma PA, onde a razão da PA é igual a 20. 20 quilômetros, né? Já que a gente está dentro desse contexto aí. Vamos só separar aqui, ó. O primeiro dia foi 60. O segundo foi 80. Terceiro deu 100. Quarto dia vai dar 120. Isso daí nós descobrimos agora, nós entendemos o raciocínio lógico. O quinto dia, 140. E o sexto e último dia, porque ele diz que a viagem teve um total de 6 dias, dá 160 quilômetros. A pergunta é, o total de quilômetros percorrido por este automóvel durante os 6 dias foi... Pessoal, basta você chegar aqui e somar tudo isso, tá? Somando tudo isso daqui, você vai ter a resposta. Só para ir pela fórmula de soma dos termos da PA, que eu lembro disso, ó, a gente deve lembrar que a soma vai ser sempre o quê? O primeiro termo, que a gente chama de A1, mais o último termo, que a gente chama de AN, multiplicado pela quantidade de termos, e no final dividido por 2. Tá legal? Isso daí, soma dos termos da PA, que nós já vimos. Vamos aplicar aqui, ó. Vou chamar de S6. Por que S6? Porque eu estou somando 6 termos, tá? Então aqui dentro vai ser, ó, primeiro termo, que é 60, mais o último termo, que é 160, multiplicado pela quantidade de termos, que nesse caso é 6, e eu divido por 2 aí no final. Então, lá dentro do parênteses vai dar 60 mais 160, isso daí vai me dar 220. Aqui fora eu vou multiplicar por quem? Repara que em cima eu tenho 6 e embaixo eu tenho 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Posso vir aqui e multiplico por 3. Então, nossa resposta aí, ó, 220 vezes 3 vai dar 660 quilômetros, tá? Então, essa daí eu preferi fazer pela soma dos termos da PA. Por quê? Porque a questão ela é envolvendo progressão aritmética, tá? Isso daí é importante a gente entender. Mas realmente dá para você vir somando mesmo aqui na marra, né? Olha lá, 60 mais 80 vai dar 140, mais 100, 240, mais 120, 360, mais 140 vai dar 500, mais 160, 660 quilômetros. Era outra saída também. Mas só para que a gente consiga trabalhar bem essa fórmulazinha aqui de termo geral não, né? De soma dos termos da PA, e a gente pode praticar um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.